Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam bem. Eu tenho aqui nas minhas mãos uma pedrinha que na verdade é um fóssil de uma concha de um molusco chamado Orthocera. Esse molusco ele é do grupo dos cefalópodes, um tipo de Nautilus, do grupo dos Nautilus na verdade, que viveu em mares há mais de 400 milhões de anos atrás. Esse é um grupo bem grande, bem diverso, esse grupo dos cefalópodes, e muito importante para a gente, para estudarmos, inclusive porque até hoje são muito úteis na culinária, por exemplo. E aí eu tenho aqui um parente dele, um parente meio distante, mas o que sobrou de um parente distante dele, um pedacinho de lula que juntamente com os polvos são bastante apreciados na culinária asiática principalmente. E aí, servidos? A few moments later. Agora sim, com o buchinho cheio, sem mais delongas, bora pra vinheta. Aê, agora, como vocês estão vendo aqui, a gente vai dar continuidade a essas aulas. Nessa é a última videoaula gravada aí sobre essa série de zoologia, Zoologia de Invertebrados 1. E hoje a gente vai falar a primeira de duas aulas sobre os moluscos, beleza? Então, sem mais delongas, bora lá. Quem são os moluscos aí? Os moluscos, a primeira coisa que chama a nossa atenção é que eles são organismos bastante associados à nossa vida, como eu falei lá no comecinho. A gente tem eles na cultura pop, tá aqui aquele personagem lá do filme Piratas do Caribe, o Capitão David Jones, que é um molusco, claramente. O Lula molusco, aquele gastrópode, aquele caramujo, esqueci. Eu não vi esse filme na real. Me disseram que o filme é ok. Acho que é Turbo o nome desse filme aqui. Mas enfim, são organismos que fazem parte do nosso cotidiano. Volta e meia a gente vê, principalmente aqui em Marabá, tem muito disso de quando começa o período das chuvas, principalmente aquele caramujo africano, eles invadem os quintais, as casas, etc. E sempre tem gente pedindo para ensinar como é que faz para poder controlar a população, etc. Né? São organismos aí do nosso cotidiano. Aqui no Pará a gente tem esse carinha aqui, que é o turu, que é bastante apreciado na culinária local. Temos aí, como eu falei, o caramujo africano. Aqui a gente tem uma lula, uma concha. Muitas vezes a gente tem contato não apenas com o animal em si, mas com partes que ele secreta, em especial a concha, polvos também, né? Na culinária também eles são extremamente apreciados aí. É meio que assim, padrão. Você vai para a praia, você tem que em algum momento comer uma ostra com um limãozinho e sal. Tem as paellas e outros pratos típicos aí que envolvem moluscos também, sem contar das tão cobiçadas e bonitas pérolas que também são produzidas por moluscos, como a gente vai ver mais à frente, né? Esse nome molusca, ele vem do latim, significa mole, em alusão ao corpo desse animal, que é um corpo mole. Tá? A gente está falando de uma diversidade considerável de espécies, para mais de 85 mil espécies já descritas e, claro, outras tantas a serem descritas. Essas espécies elas variam bastante de tamanho, desde alguns poucos milímetros de comprimento na sua fase adulta, até o maior caso aqui, que é essa lula gigante, que pode chegar até 18 metros de comprimento e 450 quilos de peso. E aí agora eu vou até mudar a câmera aqui. Eu me gabando aqui, na época que eu fazia o doutorado, eu fui para o Smithsonian para poder fazer a parte da comparação do material. E aí chegando lá no museu, o técnico responsável lá me levou para poder conhecer o acervo e tudo mais, e aí eu pedi para ele me mostrar
se eles tinham alguma lula gigante. Então o cara foi lá e abriu um tambor. O tambor da lula gigante era, sem brincadeira, da largura desse meu escritório aqui. O animal todo com os tentáculos todos dobrados ali dentro, sabe? Sei lá, dava para colocar 10 de mim deitado do lado assim dele, era mais ou menos o comprimento desse animal, sabe? É uma coisa impressionante, impressionante o tamanho. Claro, isso o comprimento total dos tentáculos. O corpo dele em si, essa parte aqui, como vocês... a título de escala... deixa eu voltar aqui para a tela. A título de escala, olha só, aqui a gente percebe um ser humano, uma pessoa, tá? Então, olha o tamanho de uma pessoa aqui e o tamanho do corpo, daria mais ou menos isso aqui. A que eu vi era bem menor que essa aqui tá bem grande, os tentáculos aí, ela tá toda no esteroide aí, toda bombadona. A que eu vi era mais magrinha, mas ainda assim era muito grande também, e é um animal fantástico, assim. O olho dele sei lá, eu tinha que segurar com as duas mãos, assim, os olhos, sabe? E existem vários outros animais aí, outros moluscos que se destacam por N motivos aí, como por exemplo, olha só, essa lesma do mar aqui, ela se chama Elysia clorótica. Por quê? Por que ela é verde? É um animal que faz fotossíntese. Olha só que interessante, aquela coisa que a gente viu lá no começo da disciplina, metazoas são organismos heterotróficos. Então, a Elysia clorótica faz fotossíntese, mas não é que ela faz fotossíntese. Faz-se fotossíntese dentro do corpo dela. Na verdade, um conjunto de algas que passam a viver dentro da epiderme dela, embaixo da epiderme, em simbiose, e essas algas fazem fotossíntese. Tá? E uma outra coisa que eu não mostrei para vocês, na aula passada sobre os anelídeos, os moluscos, assim como os anelídeos, eles têm uma larva do tipo trocófora. E por isso aquele nome lá, lembram de Lophotrochozoa? É um animal que tem uma boca do tipo lofófora, né, com tentáculos circundando a boca, ou uma larva do tipo trocófora. Isso aqui é uma larva trocófora, tá? Ela parece um peão, assim, ela é cercada aqui por uma saia, por um cinturão de cílios. Esses cílios que ficam batendo e promovendo o movimento desse animal e o movimento também do alimento até a boca, que fica aqui na lateral. Então a boca está aqui. E aí o intestino, olha só, o intestino é isso aqui. Tá? Então o alimento vem para cá e sai no ânus posterior aqui. E aí aqui embaixo tem um tufinho de pelos e tem um tufo de pelos, de cílios, apical também. Vamos ver esse bicho. Tem um videozinho no YouTube, depois eu vou deixar o link para vocês verem o videozinho dela, de uma larva trocófora nadando. E aí percebam aqui o cinturão de cílios, tá? O tufo posterior, tá? E o tufo apical aqui do outro lado. E aí percebam, os cílios ficam batendo a todo momento, fazendo com que esse animal ele fique nadando na coluna d'água, até que por fim ele se assente, depois de ter se dispersado, e passe por uma mudança de fase na vida dele. Tá? Voltando então para a aula. Bom, os moluscos, além disso, eles apresentam também órgãos bastante complexos, e aí a gente vê, por exemplo, órgãos sensoriais. Os olhos dos moluscos são tão complexos e com acuidade visual tão boa quanto a nossa, por exemplo. Sabe? Então são criaturas já bem complexas mesmo. E uma grande característica deles aí é um manto carnoso, chamado de pálio, que vai dar o aspecto de corpo mole desse animal, né? Então aqui está a região do manto, tá? Aqui a região do manto todo. E esse animal ele vai se alimentar. Bom, esse animal ele vai se alimentar com a estrutura que ele tem na boca chamada de rádula. Além disso, ele tem aqui vários organismos. Tem aquilo que a gente vai chamar de pé, um pé rastejante, como por exemplo no caso de uma lesma.
Os olhos, como eu falei, podem ser bem desenvolvidos ou podem ser ausentes, dependendo do grupo, tá? Boa parte deles se protege do ambiente, secretando uma concha posterior, que vai abrigar esse animal, igual uma tartaruga. E são animais tidos celomados verdadeiros. E aí lembram-se lá da aula passada. Nós temos aqui, por exemplo aqui essa planária, ela é um acelomado. Por quê? Porque não existe celoma, não existe cavidade aqui dentro da mesoderme. Já outros animais aqui, como por exemplo essa lombriga, são chamados de pseudocelomados. Por quê? Porque existe uma cavidade, mas essa cavidade não é aqui dentro da mesoderme. Ela é entre a mesoderme e a endoderme, tá? Esse espaço em branco aqui que é essa pseudoceloma, portanto a pseudocele. O celoma verdadeiro é, no caso aqui das minhocas e dos moluscos e outros grupos de animais, que aí esse sim, eu tenho um celoma, uma cavidade circundado completamente por mesoderme, né, por esse tecido vermelho aqui, e isso dá mais sustentação para esse animal. Tá? Então são celomados verdadeiros. É aquilo que eu estava falando. Principalmente nos polvos, os olhos são bastante desenvolvidos. Olha só o tamanho do olho de uma lula gigante, para vocês terem ideia. Isso aqui é a mão de uma pessoa segurando, aquilo que eu falei, que não dava para segurar com a mão inteira. Tá? Muitos desses grupos apresentam tentáculos e vários desses grupos têm tentáculos com ventosas aqui para fixação. Tá? E aqui embaixo, na base de todos esses tentáculos, eu vou ter aqui uma boca, certo? Essa boca, ela pode portar, no caso aqui eu estou vendo agora uma lesma, provavelmente, ou um gastrópode, a parte ventral desse bicho. Aí aqui eu tenho uma boca circular, e aqui dentro essa estrutura é chamada de rádula, tá? Rádula é essa estrutura aqui embaixo, olha só, aqui eu tenho um desenho esquemático no corte longitudinal, no corte sagital. E aí o que eu vejo eu tenho uma estrutura como se fosse uma língua, e cobrindo ela eu tenho microdentes enfileirados, uma quantidade muito grande de pequenos dentes que vão funcionar como um ralador. E quando eu digo muito grande, eu estou falando de até 250 mil desses dentículos compondo, portanto, essa rádula. E aí esse animal se alimenta evertendo essa rádula e raspando o material do qual ele está se alimentando. Tá? Seja ele carcaça de outro animal, seja ele algas, seja ele detrito no fundo do oceano, etc., ou na superfície de uma rocha. Por exemplo, daqui a pouco eu vou falar de um grupo que se alimenta de algas que ficam incrustadas sobre a rocha, e aí, bom, não sei se eu nunca tentei, mas se você tentar lamber uma rocha, eu imagino que você vai ficar com a sua língua em carne viva, porque o que vai ser ralado vai ser a sua língua e não a rocha. Como que esse animal então consegue? Ele impregna esses dentículos da rádula com ferro, sabe, com minério de ferro. E aí tem literalmente não, né, mas praticamente uma língua de ferro para poder raspar algas na superfície de uma rocha. Bom, uma outra coisa que chama muito atenção nos moluscos aí é a presença de uma estrutura de proteção que ele vai secretar, que é a chamada concha, né? E aí ela vai ter diversos tipos, pode ser espiralada ou não, ela pode ser com uma única peça ou pode ser com duas válvulas, com duas peças, e a gente vai falar melhor sobre isso. E ela pode impregnar diferentes compostos orgânicos, fazendo então que ela tenha diferentes colorações, e isso é algo que é um ponto de partida a partir de uma outra interação que a gente tem muito forte com os moluscos, que é isso de utilização e coleção de conchas, né? E utilização de conchas na nossa cultura, né? Desenhos, etc. E como que é feita uma concha? Como que esse bicho faz uma concha? Olha só, aí aqui eu tenho um desenho esquemático, aqui eu estou mostrando a epiderme desse animal, essa linha aqui. E aí essa epiderme ela vai ficar secretando camadas. A primeira camada que ela secreta é essa camada, olha só, eu fiz um corte aqui, tá?
aqui está a parte interna do animal e aqui está a parte externa, certo? A primeira camada que ele vai secretar é o perióstraco, que é uma camada da concha de plaquinhas, são como se fossem lâminas paralelas ao eixo da epiderme, certo? E aí vai secretando várias camadas de perióstraco e depois, para dar isso aí para dar proteção, né? Para essa camada, para proteger contra a abrasão. Para dar sustentação, embaixo do perióstraco, depois ele vai começar a secretar aquilo que a gente chama de camada prismática, tá? Que aí essa é nesse formato colunar, enquanto a outra é nesse sentido. E por último, para proteger essa epiderme do contato com esse material duro que ele acabou de secretar, duro, rígido e abrasivo, eu preciso de uma camada muito polida, muito lisinha, para que esse bicho não se arranhe na concha que ele acabou de fazer. E aí, portanto, ele vai fazer uma última camada, que é a que vai ficar em contato aqui com a epiderme, que é chamada nácar, também conhecido como madrepérola. Madrepérola. E que todos nós já vimos, já sabemos e tal, que é de madrepérola, de nácar, que são feitas as pérolas. Olha só, aí aqui eu tenho um bivalve que fez uma pérola aqui de madrepérola, feita a partir desta camada interna aqui. Por que ele faz isso? Quando entra, por exemplo, um grãozinho de areia, ou algum micro-organismo, ou algum composto orgânico que seja, que pode causar irritação aqui, e entrou nesse espaço entre o nácar e a epiderme, e aí a epiderme aqui ao redor desse corpo estranho vai começar a secretar nácar ao redor, e faz uma camada, e em cima dela faz outra, e faz outra, e faz outra, e ao longo de vários anos, no mínimo em uns 3 anos para se ter uma pérola, a gente tem como resultado aí esse corpo estranho completamente inativado, separado do contato da epiderme, através dessa sobreposição de camadas de nácar, de madrepérola. E a partir de então a gente tem uma pérola. Tá? Então é dessa forma que as pérolas são feitas. E aí, obviamente, nós seres humanos, a gente estimula isso. Existem fazendas desses organismos com o propósito de criar pérolas. E aí muitos já começam, por exemplo, ao invés de esperar entrar um grãozinho de areia, eles vão lá e já colocam pequenas bolinhas ocas lá dentro, e várias, para poder acelerar o processo. Tá? Enfim, é a comercialização. Né? Bom, internamente, como que é esse bicho? A gente vê 3 grandes partes que compõem o corpo desse animal. A parte onde está a boca e os órgãos sensoriais estão nessa parte anterior, que é a cabeça. Tá? Protegido, geralmente, embaixo da concha, nós temos a massa visceral, onde estarão os órgãos, por exemplo, o coração, as brânquias, o estômago, etc., as gônadas. E embaixo, que é responsável pela locomoção, a gente tem o pé. Tá? E aí, olha só, fazendo o equivalente aqui. Cabeça, pé, e aqui dentro da concha eu tenho a massa visceral, certo? E aqui a cabeça. Internamente, como que é o corpo de um molusco típico? E aí, claro, a gente vai vendo variações de grupos para grupos, tá? Mas de um modo geral, pensemos aí num bauplan, num arquétipo de um molusco, ele vai ter mais ou menos essas estruturas aqui. Eu tenho então aquelas regiões, a cabeça, o pé aqui embaixo e a massa visceral protegida por uma concha, tá? Igual aqui, certo? Então vamos lá. A partir da boca, vamos ver primeiro o sistema digestório. Eu tenho então a boca, e aí essa boca aqui vai pegar o conteúdo do que a rádula raspou. Isso vai entrar aqui no esôfago, cai aqui no estômago. No estômago ele vai sofrer a ação de enzimas digestivas que vão secretar substâncias para poder digerir esse material. E aí então isso vai para o intestino.
tá? Aqui no intestino, até a parte posterior, num vazio que tem dentro do corpo desse animal, chamado de cavidade do manto, eu tenho aqui a abertura do ânus, certo? Esse é o sistema digestório, o básico do sistema digestório. O meu sistema nervoso, ele é bem parecido com o dos anelídeos. Lembram-se que eu tenho um cordão nervoso circunesofágico, aqui é a mesma coisa, tá? Eu tenho um cordão nervoso, também chamado de colar nervoso, circunesofágico, circulando o esôfago. A partir dele saem nervos longitudinais ao longo do corpo, na parte ventral do corpo, sempre na parte ventral os nervos principais, tá? E aí, claro, eu vou ter vários outros nervos inervando todo o resto do corpo desse animal. Por exemplo, no gastrópode, que tem olhos aqui na ponta dos tentáculos, eu vou ter nervos aqui que passam, que vão até esses olhos, tá? Bom, o sistema circulatório. Eu vou ter aqui, lembram-se lá do celoma? Então, eu tenho aqui a minha cavidade pericárdica, que é o celoma, tá? O interior aqui é a cavidade celomática. Dentro dela está o quê? Está o coração, que é, na verdade, eu tenho um tubo dorsal. Olha só, aqui está o dorso, aqui o ventre, aqui a parte anterior e aqui a parte posterior. Lembram-se disso lá da primeira aula, né? Quer dizer, isso. Não lembro qual, não é da primeira, quando a gente começou a estudar, a entrar nos grandes grupos, né? Aquela aula sobre a árvore da vida. Então a gente tem uma cavidade pericárdica, uma cavidade celômica dorsal, tá? E dentro dele a gente vai ter um coração que, na verdade, eu tenho um sistema circulatório dorsal, longitudinal, composto por uma artéria anterior. E aí essa parte dentro da cavidade, ela dilata e ela pulsa como um coração, por isso o coração, levando o sangue para a artéria dorsal posterior, que vai até a brânquia, aqui onde vão acontecer as trocas gasosas nessa brânquia, que também está na cavidade do manto, e aí esse sangue oxigenado volta e, pulsando pelo coração, vai ser distribuído para o restante do corpo, tá? As excretas, elas são feitas aqui por metanefrídeos que vão se abrir... Opa, eu mostrei errado aqui, o ânus está aqui, tá? Que vão se abrir aqui no nefridióporo, né? Poro, abertura, nefrídio, né? Sistema excretor, tá? Então, o metanefrídeo, ele vai ter o nefridióporo aqui na cavidade do manto. E por último, as gônadas também, elas estão associadas aqui a essa cavidade celômica, tá? E aí vai liberar os gametas aqui dentro, isso vai cair no sistema sanguíneo e vai cair na cavidade do manto. Bom, e aqui na parte de baixo eu tenho o pé e, claro, toda uma quantidade enorme de musculatura que vai fazer com que o pé se retraia, os músculos retratores, tá? E assim por diante. E a concha cobrindo toda essa estrutura, todo o corpo, toda a massa visceral, pelo menos. Como que esse bicho se reproduz? Existem espécies que são hermafroditas e existem espécies cujos sexos são separados. Eu diria que o mais comum é que os sexos sejam separados e que a fecundação geralmente ela é externa ao corpo do bicho. Então são liberados óvulos e espermatozoides na água, e aí, após a fecundação, a formação do ovo, então aqui o número 1. Depois, o desenvolvimento de uma larva trocófora, tá? Cheia de cílios, como a gente viu aquela outra daquele videozinho agora há pouco. Existem diferenças no formato de larvas trocóforas de grupo para grupo, que vai dar origem às ostras aqui, por exemplo. Esse aqui é um ciclo de desenvolvimento de uma ostra. Ela já tem uma pequena concha aqui na parte apical, ao invés de ter um tufo de cílios apical, tá? É uma pequena concha. E aí, essa larva trocófora, perdão, ela vai se desenvolver numa larva do tipo Veliger, tá? Que são essas duas aqui, né? Ela menorzinha ou maior. Por último,
uma ostra juvenil, já muito parecida com a ostra adulta que a gente tem no final desse ciclo reprodutor aí. Então, principalmente essa larva trocófora e a larva Veliger, que são responsáveis, digamos assim, pela dispersão desse novo indivíduo para conquistar novos ambientes, tá? Pelo menos aqui nas ostras, depois que chega até uma fase de ostra juvenil, esse bicho ele vai ficar, vai ter um deslocamento muito limitado, tá? Ele vai se mover por distâncias muito curtas ou não vai se mover de modo geral. Bom, os moluscos eles são um grupo antigo, são um grupo que surgiu ali no período pré-cambriano, há mais de 570 milhões de anos atrás, tá? E desde então eles foram se especializando. Alguns grupos de moluscos tiveram uma diversidade maior no passado do que no presente. Eu mostrei para vocês no comecinho, na abertura dessa aula, esse fóssil que está aqui enfeitando a minha estante, um Ortóceras, né? Que é um grupo aqui de cefalópoda, que olha só, eles tiveram uma diversidade bem grande no período paleozoico, assim como os monoplacófora, e hoje em dia essa diversidade é um pouco menor, apesar de ainda ser bem considerável, pelo menos dos cefalópoda. Tá? E hoje em dia o que a gente tem de mais diversos são os gastrópoda, os bivalve e os cefalópoda. Então vamos lá, a gente tem, nomeando esses grupos, temos monoplacófora, gastrópoda, cefalópoda, biválvia, scafópoda, poliplacófora, solenogastris e, por último, caudofoveata. Tá? E esses são grupos que têm representantes atuais. E como é que eles se organizam aí? Como é que é a árvore evolutiva desses bichos? Bom, eles formam dois grandes grupos. Novamente, as relações de parentesco elas ainda são um palco de debate, mas mais ou menos a gente já tem isso aqui relativamente bem definido. Eu acho que a única confusão, talvez, seria a posição de poliplacófora, se é mais próximo aqui dos aplacófora ou dos conchífera. Mas vamos lá. A gente tem um grupo aqui chamado de aculífera, que produz acules, produz agulhas, né, que são os caudofoveata, próximos dos solenogastris. Esses aqui a gente costuma chamar de aplacófora, ou seja, não, placo, placa, fora portador de. Um não portador de placas, ou seja, um bicho que não tem placas, não tem, em oposição a um conchífera, que tem uma placa, tem uma concha dorsal, tá? Ou os poliplacófora, que tem várias placas. Poli, muitas, placa, fora. Poli, muitos, placa, placa, fora, portador de muitas placas, porque ele tem várias placas aqui cobrindo o dorso do seu corpo. A gente vai falar melhor sobre isso. Os monoplacófora, que tem uma única placa, e aí eles pertencem já a um outro grupo aqui, que são os conchífera, composto aqui pelos monoplacófora, pelos gastrópoda, que são os caramujos, as lesmas, etc. O que mais? Caramujo, lesma? Principalmente isso. Os bivalvia, que são as ostras, que vão fazer pérola, etc. Os turus, teredos, são bivalve. Os escafópodas são conhecidos como dente de elefante. Tá? É um grupinho bem pequeno, mas tem uma importância etnocultural bem interessante. E os cefalópoda, que são aí os polvo, lula, sépia, tá? A lula gigante, os náutilos, todos esses são cefalópoda. E aí a gente vai, de agora em diante, tratar de cada um desses, exceto aqui os gastrópoda e os cefalópoda, que a gente vai deixar para a próxima aula, porque senão essa aula aqui vai ficar gigantesca. Vamos começar então aqui com os aplacófora, os caudofoveata e solenogastris. São organismos marinhos, todos eles. O corpo, olha só, tudo isso aqui é um único animal, tem um corpo vermiforme, né? É um corpo cilíndrico e alongado. Tá? Eles não produzem concha, por isso aplacófora.
tá? E no lugar das conchas, o que eles utilizam, o que eles secretam, o que a epiderme secreta para proteger o corpo desse animal, são escamas calcárias ou então espículas. Nesse caso aqui, olha só, cheio de espículas, geralmente calcárias, né? Mas se eu não me engano podem ser silicosas também, tá? Que vão cobrir a superfície do corpo desse animal, certo? Eles não produzem concha, portanto produzem essas espículas ou escamas. Eles não têm nefrídeos, as trocas, a eliminação discretas é feita pela parede do corpo e a cabeça é muito reduzida, praticamente não visível, tá? São grupinhos muito pequenos, esses 4 primeiros que eu vou passar agora, então eu vou passar muito rapidamente para dar mais tempo para a gente focar naqueles grupos maiores e mais complexos, tá? Esse aqui é um exemplo de Caudofoveata, esses aqui são Caudofoveata, e esses aqui são Solenogastres. Tá? Os Solenogastres também não têm concha, também são vermiformes, também são marinhos, não têm nefrídeos, a cabeça é reduzida, e eles formam espículas ou escamas calcárias. E aí, essa aqui é a carinha dele, tá? Aqui está a parte anterior, aqui está a parte anterior desse outro bicho. E aí o que a gente observa? Que na parte ventral ele tem um sulco pedioso, aquilo que seria o pé, né, na verdade é um sulco. E aqui a gente vê esse sulco pedioso. Tá? Bom, um outro grupo, esse é bem interessante, são os Polyplacóphora. O nome significa, como eu falei, portadores fora de muitas placas, Polyplacóphora, portador de muitas placas. Tá? Por quê? Porque, olha só, se eu for contar, esse bicho aqui vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui também, mesma coisa, 8 placas. Ele pode ter, olha só, a concha pode ter de 7 a 8 placas, tá? Esse bicho aqui tem 8, outros têm 7, portanto. E eles são popularmente conhecidos como quítons. Quíton é uma palavra que vem do grego que significa armadura, porque essas placas aqui elas funcionam como armadura mesmo para esse bicho. Inclusive eles utilizam ela para proteção juntamente com a expansão lateral do manto, que é chamado de borda do manto, né? ou também chamado de cinturão do manto. E aí o que esse bicho faz? Esse bicho aqui está uma foto dele, ambos em vista dorsal. Eles estão em cima de uma pedra que fica exposta ou não ao ar, dependendo do ciclo das marés. E aí, portanto, em cima dessas pedras crescem algas, e aí eles vão lá raspar essas algas, e são eles que fazem aquilo que eu comentei com vocês de impregnar aqueles dentinhos que compõem a rádula com magnetita, né, com ferro magnético. E dessa forma esses dentículos eles são extremamente resistentes à abrasão e conseguem ficar raspando pedra para poder comer a alga. Tá? Então aqui está uma vista dorsal desse bicho. Uma coisa muito interessante é que quando esse bicho ele se sente ameaçado, se você for lá tentar atirar ele, eles ficam grandezinhos assim, ou então quando está arrebentando ondas ali em cima dele, o que ele faz? Esse cinturão do manto, essa borda aqui ao redor do corpo desse bicho, ele então ele adere isso bem ao substrato, à rocha, e ele cria um vácuo com movimento de contração dos músculos aqui do pé, na parte ventral. Dessa forma ele faz exatamente uma ventosa, e ele se mantém fazendo essa pressão negativa, né, fazendo essa ventosa, e aí dessa forma ele fica extremamente aderido ali à pedra. Tá? E aí depois, quando ele quer se movimentar, ele simplesmente relaxa essa musculatura, levanta um pouco o cinturão do manto e com o movimento de rastejamento do pé ele vai rastejando na superfície da rocha. Tá? Aqui embaixo do cinturão do manto
nas laterais ele tem uma série de brânquias, tá? Isso aqui são brânquias, que também são conhecidas como quitenídeos. Escrevendo tudo errado. Quitenídeos, tá? Também são chamados de quitenídeos, e aí eles são sempre em números pares, vários pares, como pode ver aqui nesse desenho esquemático, tá? A boca anterior, o ânus posterior. As gônadas se abrem aqui em gonóporos nas laterais, nesse sulco do manto, tá? Assim como o aparelho excretor também, o nefróstomo, que vai se abrir aqui no pericárdio e, por fim, vai se abrir aqui nessa parte lateral, vai se abrir na cavidade do manto, não, no sulco do manto, tá? Uma coisa interessante que eles têm é um par de osfrádios. Isso é uma característica muito legal aí. Boa parte dos moluscos, à exceção pelo menos do cefalópoda, eles ou não enxergam ou enxergam muito mal, eles não ouvem ou ouvem muito mal, mas eles sentem cheiro muito bem, tá? Eles cheiram a água, principalmente. E eles cheiram a água com terminações nervosas específicas que ficam geralmente nessa região aqui desse sulco do manto aqui, que essas estruturas quimiosensitivas são chamadas de osfrádios, tá? Então esses osfrádios aqui eles têm essa função. E aí a gente, para outros grupos, tem outras estruturas, como por exemplo nas lesmas do mar, o que vai fazer isso são os quitenídeos, os rinóforos, tá? Mas o objetivo é sempre o mesmo. Eu tenho uma série de terminações nervosas específicas, geralmente, mas nem sempre na parte anterior, para poder ficar sentindo o cheiro, percebendo moléculas químicas presentes na água, tá? Esse bicho também apresenta uma larva trocófora, mas não apresenta uma larva do tipo Veliger, ou seja, da larva trocófora já dá origem a um juvenil, que é um bicho parecido com o adulto, tá? Um outro grupinho aí são os monoplacófora. Os poliplacófora são portadores de muitas placas. Monoplacófora, portador de uma única placa, que é essa única placa dorsal aqui, tá? São bichos bastante antigos, como vocês podem ver aqui neste exemplo esquemático. Aqui, olha só, aqui está os monoplacófora. Eles foram muito abundantes aqui no começo da era paleozoica, de acordo com esse esquema, e eles perderam muito, são muito pouco abundantes, tem uma diversidade de espécies muito baixa, e tanto é que eles só foram descobertos em 1952, sabe, há pouco menos de, até 2021, pouco mais, quase 70 anos atrás, tá? Apenas, o que é muito pouco, né? Quando um zoólogo descobriu esse bicho aqui, batizado de neopilina, tá? São organismos também marinhos, rastejadores, e para isso eles vão utilizar esse pé. Aqui está o pé, tá? Aqui está o pé. Eles vão ter nas laterais 5 brânquias de cada lado, portanto 5 pares de brânquias. Olha só, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 pares de brânquias, as outras 5 estão do outro lado aqui. E ao redor da boca vai ter também 2 pares de aurículas, que são como se fossem tentáculos modificados no formato achatado, como se fossem pequenas orelhas ao redor da boca, tá? E desse cordão nervoso circunesofágico saem 10 pares de nervos pediosos, ou seja, que vão inervar a região ali do pé. E eles também apresentam rádula, para eles ficar raspando o fundo do mar, se alimentando de detritos. E uma coisa importante é não confundir aqui um monoplacóforo
que é um grupo aqui de molusca, com as lapas. Isso aqui é a foto de uma lapa. Lapa é gastrópoda, tá? Não é monoplacófora, não confundir os dois. Gastrópoda não tem 5 pares de brânquias nas laterais, nem 2 pares de aurículas ao redor da boca, tá? Uma coisa interessante, que aqui dá para ver bem, olha só, a concha desse animal, e isso aqui é um padrão para os moluscos que produzem conchas externas, assim, dorsais, essa concha ela era pequenininha, aí eles secretam outra camada, secreta outra, e vai, portanto, aumentar. À medida que ele vai crescendo, ele vai secretando bordas cada vez maiores dessa concha, e, portanto, a concha também vai crescendo para poder acompanhar o desenvolvimento do corpo desse animal. E aí essas aqui são chamadas de linhas de crescimento, tá? Que vocês podem ver, por exemplo, na concha de um gastrópoda, etc. Tá? De boa parte dos moluscos, pelo menos os não cefalópoda. Aliás, até em vários cefalópoda, como os nautiloides. Um outro grupo aí, muito interessante, são os scaphopoda. Tá? Os scaphopoda, que é esse grupinho aqui, então monoplacófora e scaphopoda já são conchífera, tá? São organismos estritamente bentônicos, ou seja, que vão ficar ali no fundo do mar, enterrado no substrato, no sedimento, tá? Enterrado na areia principalmente, ou na lama do fundo de mares e oceanos, e com profundidades variáveis, desde mares rasos até mares de até 6.000 metros de profundidade, tá? Portanto, com a pressão extremamente grande. E eles desenvolveram uma estratégia exclusiva deles aqui, que foi, ao longo do crescimento, ao longo do processo evolutivo, essa concha, ela se curvou e ela fez um canudo, tá? Então esse bicho, a concha, ele tem esse formato de canudo, formato, digamos assim, formato de uma casquinha de sorvete, tá? Só que furada no fundo, então eu tenho uma abertura menor e uma abertura maior, tá? Essa abertura maior é a que vai sempre ficar enterrada, é onde vai estar a parte anterior desse animal, e a abertura menor vai sempre ficar desenterrada para dentro da água, tá? Não enterrada na areia, é onde vai estar a parte posterior desse animal. E aí, como essa concha se fechou, formando um canudo, olha só que interessante. Tem uma parte que é externa ao corpo do animal, mas interna à concha, tá? É um canudo mesmo, digamos assim. E aí, ou seja, esse animal ele vai ocupar, não vai ocupar todo o interior dessa concha. Ele vai ficar um canudo dentro do corpo dele, por onde a água vai passar tranquilamente, tá? Desde a parte anterior até a parte ir saindo na parte posterior. Isso é fundamental para o modo de vida desse bicho. Vamos lá então. Esse bicho ele vai ter um pé aqui. Esse pé ele vai ser utilizado principalmente para escavar, tá? Então ele estende esse pé e aí enterrando esse pé no substrato, na areia. Quando está enterrado, ele entumece esse pé e aí, portanto, isso dá sustentação. Ele contrai os músculos desse pé e puxa o próprio corpo com concha e tudo para dentro da areia, tá? Ali dentro ele vai ter algumas estruturas como se fossem tentáculos. Isso aqui não é necessariamente tentáculos, tá? O nome correto são captáculos. Captáculos, tá? Não são homólogos aos tentáculos dos moluscos, por exemplo, dos polvos, dos cefalópodes, por exemplo, tá? São aqui, ó, eu tenho então o pé, tá aqui no desenho, num corte longitudinal. Os captáculos, elas são estruturas que são extensões do manto ao redor da boca, em formato de tentáculo, responsáveis pela captura de alimento, né? Então eles são dilatados na ponta, olha só, as pontinhas são dilatadas, tá? E aí ele vai
enfiando esses captáculos ali no espaço entre os grãos à procura de alimento. Quando tem, ele apreende esse captáculo e traz ele de volta aqui, ou para o pé ou diretamente para a boca, porque o pé também ele é todo coberto por cílios e esses cílios vão carregando essas partículas de alimento, geralmente detritos e protozoários, até a boca, tá? Então, a partir aqui da boca, o alimento vai sendo digerido aqui no estômago e vai ser eliminado dentro desse canal que está dentro da concha, tá? Externo ao corpo, mas dentro da concha, por onde a água está passando. A água entra aqui nesse canal e sai aqui em cima, tá? E uma vez que tem esse movimento, as excretas que são liberadas aqui pelo ânus também vão embora, juntamente com as excretas nitrogenadas aqui filtradas pelo rim e juntamente também com os gametas produzidos aqui pela gônada que fica nessa parte mais posterior do corpo e que sai por esse gonóporo barra nefridióporo, tá? Bom, esse bicho também não tem olhos nem tem osfrágios, né? Basicamente toda a percepção sensorial é feita através principalmente dos captáculos, dessas estruturas aqui parecidas com tentáculos, e do pé também. Bom, e aí a gente vai para um outro ponto, para um ponto agora mais... começa agora os grandes grupos de moluscos. Deixando essa pintura aí, esses grandes grupos eles têm bastante correlação com a gente, como eu falei no começo, né? O nome desse quadro aí, pintado pelo Vermeer, em 1665, é chamado de Moça com Brinco de Pérola, né? E aí, por isso, a relação aqui, ela está portando aqui uma pérola na orelha. E é interessante assim, a gente perceber sempre elementos da zoologia presentes em obras artísticas, sejam elas canções, sejam elas artes plásticas, sejam elas, enfim, quais expressões artísticas forem. Esse quadro aqui eu acho fantástico, lindíssimo, que é um dos quadros, assim, não é à toa que ele é chamado de A Mona Lisa do Norte, porque ele é muito, muito intrigante ao mesmo por ser familiar, né? Você olha para a cara dessa menina, dessa moça, parece alguém que eu conheço. Muita gente tem essa sensação. O que ela está fazendo? Ela está diretamente olhando para você, né? Está te olhando nos olhos. Por que ela está te olhando nos olhos? Por que ela está virando para trás? Por que ela, apesar de ser uma moça como é que é lá no BBB? Fenotipicamente com traços europeus, está usando turbante e tudo mais, roupas que não são necessariamente das culturas europeias. Enfim, e ela está usando um brinco de pérolas que a gente sabe que pérolas são extremamente valiosas, ainda mais pérolas deste tamanho aí, é praticamente do tamanho de um globo ocular, apesar que existem críticos que falam que talvez isso aí não sejam pérolas, sejam escudos de algum metal, mas enfim. O nome do quadro é Moça com Brinco de Pérola, então é pérola. Mas entendem, essa relação entre a zoologia e esses outros componentes da arte. Por que ela está usando um brinco de pérola, que é um troço tão valioso? Mas então ela deve ser alguém muito rica, mas alguém muito rico vai utilizar esses trajes que não são da cultura europeia, nessa época aí, sabe? Então ao mesmo tempo que é um quadro que é uma expressão facial que traduz muita familiaridade, tem um monte de questões aí, tem um monte de mistérios envolvendo e esse paradoxo faz com que esse quadro seja tão peculiar, tão bem visto e bem quisto ao longo de toda a história das artes plásticas. Bom, as pérolas aí, tanto naquele quadro quanto na nossa sociedade de um modo geral, e não só nas sociedades ocidentais como nas orientais também,
ela sempre tem essa conotação de nobreza, de luxo, de sedução, etc. Pérolas, no caso aí está um colar de pérolas, uma noiva indo se casar, enfim. Mas a questão é, como que essas pérolas são feitas? Aquilo que eu comecei a falar para vocês lá, essas pérolas são feitas a partir dessa parte interna aqui da concha de um molusco, né? Que aí aqui dentro tinha uma sujeirinha, e aí ele vai cobrindo isso com sucessivas camadas de nácar, de madrepérola, até inativar completamente o produto final, o rejeito da sujeira é a pérola. Tá? Isso é interessante até do ponto de vista filosófico, né? Tem expressões aí do tipo, como é que era? Se a vida te traz um incômodo, lembre-se da ostra que um grão de areia a incomoda e ela faz uma pérola a partir dele. Enfim, né? Essas frases de coach aí. Mas faz um certo sentido. Mas por que eu estou falando de tudo isso? Porque pérolas, elas são feitas por um bicho por um grupo de bichos extremamente diversificado, que são os bivalvia, tá? Que é o próximo grupo aqui, um dos 3 grupos que está faltando a gente falar. Tá? Os bivalvia tem esse nome aí, porque bi, 2, válvia, valvas, né? Por quê? Porque ele tem 2 valvas. Olha só, essa ostra aqui tem uma valva e a outra valva. Né? Todo mundo que já viu uma ostra, já viu uma conchinha, e nem precisa ir no mar. Aqui na praia do Tucunaré, você pega a areia ali, você vê um monte de conchinhas. O concreto aqui do quintal de casa está cheio de conchinha impregnado nele, vindo com a areia. Né? Então a gente percebe 2 valvas. Essas valvas elas são de origem calcária, essencialmente. É uma mistura de elementos inorgânicos à base de calcário, à base de cálcio e moléculas orgânicas também. Então há uma impregnação e um pouquinho de água, né? Os bivalve, eles utilizam essa receita aí eu esqueci qual que é a molécula em específico, se é calcita, se é carbonato de cálcio, se é o que é, não lembro agora. Mas no livro texto isso está bem descrito. Mas é cálcio, basicamente, é calcário, né, misturado com moléculas orgânicas que o próprio organismo produz e um pouquinho de água. Tá? E aí isso vai ser produzido pelos bivalve para poder proteger o corpo, como eu falei antes. E os bivalves são conhecidos aí como as ostras, os mexilhões, os turus. Tá? Existem bivalves de até 1 metro de comprimento, 1 metro de largura, e pesando até 225 quilos. Tá? Então existem animais que são enormes, pertencentes aos bivalve, ao contrário ali dos escafópoda, que... isso é uma coisa que eu esqueci de falar, perdão. Só voltando aqui para os escafópoda. Os escafópoda, eles têm, de um modo geral, são pequenos, aí de poucos centímetros até no máximo uns 10 centímetros por aí de comprimento total dessa concha aqui. E eu falei que eles têm uma relação muito interessante com povos tradicionais, que principalmente existem algumas regiões que eles são muito comuns, principalmente na costa, no litoral da América do Norte, e que os indígenas daqueles locais utilizavam e utilizam as conchas de escafópoda que são levados pelas marés até as praias, para fazer o seu vestuário, principalmente vestuário relacionado às cerimônias ritualísticas. Tá? Então, cada bastãozinho desses aqui que a gente vê é uma conchinha de escafópoda. Olha que legal. Cheios, né? Isso é bem interessante. Então a gente tem todo o aspecto aí etnozoológico associado aí aos moluscos também. Tá?
Bom, voltando aqui aos bivalvia, os bivalvias também, a gente, enquanto espécie, por um tempo considerável, conchas de bivalves foram a nossa moeda, foram a nossa unidade monetária, né? Diferentes tribos, quando ainda éramos povos nômades, que estavam começando a formar tribos e tal, que trocavam mantimentos, trocavam itens entre si, utilizavam conchas de bivalves e de gastrópodes como unidades monetárias. Isso é bem interessante. E até hoje existe toda uma relação. Búzios são conchas de moluscos, etc. Tá? Bom, os bivalve em si, eles são filtradores sedentários, ou seja, o que eles vão fazer? Eles vão ficar ali, muitos completamente enterrados na areia, outros parcialmente enterrados, outros na superfície, né, que parados aqui no fundo dos mares e oceanos. E aí eles vão ficar movimentando a água para dentro do corpo. Essa água vai, portanto, penetrar essas duas valvas. Tá? Ele tem um controle muito fino de abertura e fechamento dessas valvas e um controle muito forte também. E aí eles vão promover um fluxo de água dentro das valvas, né, para poder banhar as brânquias e também para poder captar alimento. As brânquias vão funcionar como peneiras, né, vão reter esse particulado. Esse particulado vai ser envolvido num muco e esse muco vai ser conduzido até a boca desse animal para ele se alimentar. Uma vez que ele faz isso, a gente chama então esses bichos de filtradores. Eles ficam continuamente filtrando a água de mares e oceanos à procura de partícula. Isso traz para a gente uma primeira preocupação. Sabe aquela coisa de, nossa, eu vou para a praia ali, eu vou, sei lá, deixa eu pensar uma praia aqui. Eu vou lá para a praia, eu vou para Ponta Negra, lá na praia de Natal, eu vou comer uma ostra lá, do carinha que está passando com a caixinha de isopor ali. Tá, mas onde é que aquela ostra ela foi pega? Como é que era a qualidade da água onde aquela ostra viveu? Porque esse bicho é filtrador, né? Então, se ele está vivendo numa água contaminada, ele vai filtrar e vai reter tudo isso dentro do corpo. Boa parte dessas coisas elas não serão completamente eliminadas e principalmente ele vai bioacumulando metais pesados, por exemplo, e outros compostos nocivos e, portanto, ostras são uma das grandes fontes, uma das grandes causas de intoxicação alimentar. É uma delícia e tudo mais, eu gosto, recomendo que vocês também experimentem, mas sempre quando vocês têm um mínimo de segurança quanto à procedência desse alimento. Tá? Lembrem-se disso, eles estão filtrando a água. Como é que está a qualidade dessa água? Bom, esses bichos, por viverem aqui dentro dessa concha, dentro dessas duas valvas, eles não têm uma cabeça e nem têm rádula, né? Eles vão se alimentar, como eu falei, pela filtração dessa água. Agora, o que eles têm muito bem desenvolvido são músculos adutores, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, e esse comportamento de defesa de corpo estranho formando as pérolas. Tá? Nem todo bivalve produz pérola, isso é importante deixar claro. Pérola, como a gente pensa, uma bolinha e tal grande, a grande maioria dos bivalve não fazem pérola. Existem apenas alguns grupos específicos que são capazes de produzir pérolas. Tá? Bom, como é que é a morfologia desse bicho? Olha só, vamos ver a concha aqui. Essa parte pontiaguda aqui é chamada de umbo, que é onde essa concha começou. E aí, olha só, as linhas de crescimento, à medida que essa concha foi crescendo, tá? E aí eu tenho aqui a minha extremidade anterior, para o lado de cá, e a minha extremidade posterior. Na minha extremidade anterior, eu tenho um pé. Esse pé é como se fosse um machado, tá? Como se fosse a cabeça de um machado, tem aquele formato, tá? Afilado, tem esse formato de cunha.
esse pé que ele vai ser responsável principalmente pela movimentação desse bicho. Quando ele tem que se enterrar, por exemplo, é através do pé que ele se enterra. O pé estica, enfia no substrato, entre os grãos, e aí ele dilata, e aí dilatando ele ancora, e aí, portanto, ele contrai, e ao invés de ele voltar como ele está ancorado, ele puxa o corpo em direção ao pé. E aí esse bicho vai paulatinamente se enterrando ali dentro. Tá? Ele vai ter um sifão inalante, por onde a água vai entrar, e um sifão exalante, por onde a água vai sair. Tá? Esse sifão ele pode ter esse formato tubular ou não. Certo? Internamente, na concha, eu vou ver algumas coisas aqui. Olha só. A primeira coisa que chama muito a atenção, que é muito importante nos bivalves, são músculos que vão prender uma válvula na outra. Aí aqui eu estou vendo duas conchas em corte transversal. Tá? Então eu fiz um corte assim e eu estou vendo aqui. E aí eu vejo que eu tenho o músculo adutor que está prendendo, fixando uma válvula na outra. E aí quando ele está relaxado, as válvulas ficam abertas. Quando ele contrai, aí ele promove o fechamento das válvulas, certo? E aí por isso que aquela coisa de a gente não consegue abrir ela na mão, né? Porque o músculo adutor ele contrai de uma maneira muito violenta, muito forte. E aí é por isso que quando a gente vai comer ostra e tal, o cara pega a faquinha, enfia lá nessa parte aqui, né? Aí ele vem, enfia a faquinha aqui e faz isso aqui. Ele está procurando isso aqui. Ele vem e corta essa parte aqui. Quando ele corta o músculo de um lado, esse músculo não adianta mais nada contrair. E aí pronto, imediatamente a pressão é liberada e essa válvula se abre. Tá? Então aquela faquinha, aquilo que o cara vai fazer é exatamente cortar o músculo adutor. Mas isso não é uma tarefa tão simples, porque a gente tem que ver onde que ele está. Se eu pegar essa válvula aqui e olhar a parte ventral, a parte interna, a gente vai ver, olha só, existem dois músculos adutores. Eu tenho o músculo adutor anterior, que aqui está a cicatriz dele, o músculo adutor posterior, aqui está a cicatriz dele, tá? Eu tenho também a cicatriz do manto, certo? Da área de inserção do manto. E por último aqui eu tenho essa região aqui, que é a região que a gente vai chamar de cavidade do manto. Tá? É aqui que vai sair os sifões. Tá? Esses sifões, olha só, aí eu tenho um sifão para cá e um outro sifão para cá. O sifão exalante e o sifão inalante, certo? E tudo isso aqui é a área de inserção do manto, nessa linha azul claro aqui, certo? E essas duas válvulas, elas estão presas nessa parte aqui de cima, no chamado ligamento da charneira. Beleza? Vamos ver esse bicho enterrando? Deixa eu colocar aqui um outro vídeo aqui pra gente, para vocês verem como é que é esse bicho se enterrando. Aqui eu vou colocar numa velocidade 2 vezes maior, tá? E aí esse aqui é o pé, tá? Aí eu tenho uma válvula, a outra válvula, o pé sai, ele tem esse formato de machado / língua, né? E aí ele está procurando onde está o substrato, está tateando. E aí beleza, uma vez que ele achou, ele está se aprofundando lá, ele estica, dilata e puxa o corpo juntamente com as válvulas. Tá? E aí ele relaxa, estica, dilata e puxa. Olha só, aqui está os sifões, exalante e inalante. Então ficam o tempo todo bombeando a água também para usar um pouquinho de jatopropulsão. E aí com esse movimento combinado aí dos pés e dos sifões, esse bicho consegue se enterrar no substrato. Tá? Bom, internamente. Essa é uma parte meio complicada porque as estruturas estão todas ali muito juntinhas, meio emboladas, né?
é meio complicado de distinguir uma coisa da outra, principalmente de uma forma teórica assim. A gente vai ter aulas práticas, tanto de Zoom 1 quanto de Zoom 2, não se preocupem. Mais para frente eu vou explicar para vocês como funciona, mas a gente vai ter, quando a gente puder voltar, e a gente vai poder voltar para as aulas presenciais, a gente vai ter aulas práticas de Zoom 1 e de Zoom 2, tá? Talvez, inclusive, com aulas de campo, portanto, paciência, tá? Pensamento positivo aí. Mas vamos lá, façam um pouquinho de exercício de abstração aí, baseado em tudo isso que vocês já viram. Olha só, eu tenho aqui a posição aqui da charneira, aqui é a parte da válvula que vai abrir e fechar, tá? O pé está nessa região, certo? E aí aqui o pé também. E aí essa parte aqui é a parte que está colada na válvula que foi removida, na válvula esquerda que foi removida, tá? E essa parte aqui do manto, ela está colada na concha, na válvula direita que está presente aqui atrás, certo? Entre os dois mantos aqui, eu tenho, olha só, a brânquia, eu tenho as brânquias aqui, os sifões aqui nessa parte posterior fazendo fluxo exalante e inalante, e aí uma vez que a água vem trazendo particulados, e com o movimento dos cílios e tal, das brânquias, isso aqui vai virando um cordão de muco, barra partículas, barra sujeira, que vai sendo levado até a parte anterior, e aí a boca está aqui, e aí eu tenho essas estruturas como se fossem tentáculos que vão ajudar a separar esse material, tá? Que vem aqui nesse cordão mucoso, no sulco alimentar, e aí aquelas partículas alimentares serão assimiladas pela boca, certo? E aí por último aqui nesse esquema eu vejo o músculo adutor anterior e o músculo adutor posterior, certo? Bom, uma vez que o alimento entra na boca, olha só, aí a mesma coisa, só que agora com o manto rebatido, parte das brânquias também, para eu ver os órgãos internos aqui. Eu tenho aqui a boca, e aí o alimento vem, cai nesse estômago aqui, e aí vai ter ação de glândulas digestivas também. Daqui ele vem para o intestino, dá um monte de volta, intestino, até que ele cai aqui na cavidade do manto, na parte posterior, se abre no ânus, tá? E aí, bem dentro do quê? Do sifão exalante, que ele está justamente jogando a água para fora, está jogando não só a água, mas está jogando as fezes para fora também, tá? Então, para esse bicho ficar limpinho, para ele não poluir as brânquias que estão recebendo a água aqui desse sifão inalante. Então, vem água limpa e banha as brânquias. E as fezes saem no sifão exalante com a água suja, tá? As gônadas estão aqui, vão se abrir juntamente com o nefridióporo num poro genital aqui também. Lembram-se lá, né, o celoma formando aqui o pericárdio, um coração dorsal, uma aorta anterior e uma aorta posterior, tá? Basicamente tudo aquilo que a gente já viu nos outros, só fazendo as devidas adequações aqui. A gente não tem uma cabeça, não tem, e o pé aqui ele é bem diferente, mas a lógica é a mesma, tá? Aí aquele esquema de reprodução que eu mostrei para vocês é de um bivalve, né? Então ele tem todas as fases aqui. A fecundação geralmente ela é externa. Em espécies de bivalve de água doce, geralmente a fecundação ela é interna, tá? Ela acontece aqui. Juntamente com a água entram espermatozoides. E aí existe uma cavidade aqui suprabranquial, em cima dessas brânquias aqui, por onde vai ser aberto aqui o poro genital feminino. Então, eu tenho a liberação dos óvulos aqui dentro dessa cavidade suprabranquial e os espermatozoides vão chegar até lá pelo movimento da própria água, né? E aí ele vai chegar, vai fecundar internamente ao corpo dessa ostra aqui, desse bivalve, tá? E aí esse óvulo fecundado, ele vai sair pelo sifão exalante. E aí uma vez que ele sai, isso nas espécies de água doce, tá? A fecundação é interna. Nas espécies de água salgada, geralmente a fecundação ela é
externa ao corpo do bicho. Ambos vão liberar os seus gametas pelo sifão exalante na água, tá? E aí na água os gametas vão se encontrar e vão dar origem ao ovo, que vai desenvolvendo uma larva trocófora, que vai desenvolvendo uma larva do tipo Veliger, que por fim vai virar uma ostra juvenil até chegar à vida adulta, tá? Aquele esquema que a gente já viu. Uma coisa interessante aí dos bivalve, pra gente que... eu já estou falando pra gente que é paraense, olha só. Pra gente que está no Pará, para vocês paraenses e para quem não é paraense, mas vive aqui também, são os turus e os teredos. Os teredos também são conhecidos como cupim do mar. Olha só. Por isso que eu acho esses bichos legais. Cupim, né? Tá vendo? Até no mar tem cupim. Só que aí, na verdade, não são insetos, são bivalves, né? São moluscos. E os dois são um grupo próximo. Os turus, eles pertencem ao gênero chamado teredo, tá? E como é que é a estrutura desse bicho? O que faz desse bicho tão interessante? Nesses animais, as conchas elas não têm mais a função de proteção. A função da concha desse bicho agora é de assimilação de alimento. Tá? De que forma? Todo mundo aqui já, imagino que vários de vocês, pelo menos já ouviram falar que se come turu, e quem não comeu, pelo menos já ouviu falar que tem que arrancar a cabeça dele, porque é dura, né? Então, olha só, isso aqui é a foto de um teredo que tem a mesma morfologia de um turu. Isso aqui é um turu, uma foto que eu tirei lá em Bragança, no campo que a gente fez lá em Ajuruteba, no mangue lá. E o teredo tem mais ou menos a mesma morfologia, né, a mesma estrutura. Olha só, vou até mudar de cor aqui. Vocês estão vendo essa placa aqui? Eu tenho uma placa de cá e outra placa de cá. O corpo do bicho está completamente para fora. Agora, isso aqui são as duas valvas. Isso aqui é aquilo que virou, ao longo do processo evolutivo, as duas valvas, a concha desse bivalve. Tá? Isso aqui são as valvas. E por que essa válvula é tão pequena? Bom, primeiro, esse bicho ele vai ficar protegido na madeira. Esse bicho escava a madeira, né? Então, eles não precisam de uma concha externa protegendo o corpo dele. O próprio túnel ali que eles escavaram já oferece a proteção suficiente. O que eles precisam é conseguir escavar na madeira. Madeira é duro e moluscos mole. O corpo é mole. Como é que eles conseguem escavar algo tão duro tendo o corpo mole? Será que é igual a rádula impregnada de ferro, igual nos poliplacófora? Não, através da válvula. As válvulas aqui desses bichos são pequenas, elas têm um formato mais fechado e principalmente elas são revestidas de pequenos espinhos na parte externa. E aí é esse movimento de abrir e fechar essas válvulas que fica raspando a madeira e conseguindo desgastar e fazer sulcos dentro dessa madeira. E aí ele vai habitando esses sulcos e ele vai se alimentando dessa madeira. Essa madeira oferece não apenas abrigo para esse animal, mas oferece alimento também. Mas tem um problema. Madeira é formada por compostos lignocelulósicos que são extremamente difíceis de serem degradados, de serem digeridos. Os cupins terrestres, né? Os cupins de verdade, digamos assim, eles conseguem fazer isso, eles conseguem degradar a celulose, conseguem se alimentar de madeira através de endosimbiontes que vão habitar o seu intestino, sejam eles bactérias ou protozoários. E aqui os turus, como é que eles fazem? A mesma coisa. Então, tanto os turus quanto os cupins, eles têm essa capacidade, eles têm a presença de bactérias endosimbiontes que vão habitar ali o seu trato digestório e elas vão digerir a celulose, né? Elas vão produzir celulase para digerir a celulose e aí dessa forma essa bactéria ela tem
casa, comida e roupa lavada, e o turu ele tem esses compostos frutos da degradação da celulose feitos pelas bactérias endosimbiontes que produzem celulase. E nesse processo há ainda a fixação de nitrogênio, que é algo muito importante não apenas para esses animais, mas para o ciclo biogeoquímico desse elemento, principalmente nos mangues. Tá? Bom, e aí aqui tem uma fotinha da aula de campo que a gente fez lá em Bragança. E aí, assim, turu é um bicho, é uma iguaria dessa região aqui, né? E é uma iguaria, assim, não é... Desde os primórdios aí, populações indígenas se alimentavam de turu quando vieram os primeiros europeus para cá. Então, é algo bastante difundido, é algo tradicional nessa região aqui. E aí foi muito legal, agora só fazendo um parêntese na aula, para a gente finalizar também, já acabou praticamente. Eu espero poder fazer essa aula de campo com vocês também, com o pessoal ali da Biologia 2018, foi muito legal. Bom, tem gente que não gosta, tem gente que gosta pra caramba, tem gente que acha graça, mas de um modo geral é uma experiência muito bacana isso, assim, da gente ter esse contato com a fauna. Essa aqui é a última videoaula, né? A penúltima porque tem Molusca parte 2. Mas é uma das coisas que eu quero que vocês prestem atenção, que vou até mudar aqui. A gente tem esse componente étnico, esse componente cultural, esse componente social associado à zoologia. A gente tem, apesar de serem invertebrados, e a gente sempre conhece, tem mais familiaridade com os vertebrados, ainda assim, quando a gente vai parando para pensar, existem vários componentes dentre os invertebrados e vários dentre os moluscos que fazem parte do nosso cotidiano, que fazem parte da nossa história, fazem parte da nossa cultura, da nossa tradição, etc. E isso é algo muito legal, é algo que por um lado, dá muito orgulho de se ter, por outro lado, dá muita tristeza de saber que a gente está perdendo boa parte desse conhecimento tradicional associado à fauna, desse conhecimento tradicional associado aos benefícios que a fauna pode nos trazer e principalmente que a gente está perdendo oportunidades de interação com a fauna, né? Isso eu acho que é uma das coisas mais complicadas. E a gente está vivendo aí uma crise da biodiversidade, uma crise extremamente grande. Pandemia do coronavírus é fichinha perante a todos os impactos que a crise da biodiversidade já estão trazendo e podem vir a trazer para a humanidade. Então é algo que faz a gente pensar que a gente precisa agir em prol disso. E nós, enquanto biólogos, esse é nosso dever ético, nosso dever moral, nosso dever profissional. Só que a gente só consegue fazer isso se a gente sabe, né? Você só preserva aquilo que ama e você só ama aquilo que você conhece. A gente precisa, o primeiro passo é conhecer. Portanto, eu espero que vocês de fato estejam aproveitando essas aulas, apesar de serem remotas, apesar de serem videoaulas. Espero que vocês realmente estejam aproveitando essa oportunidade para parar e pensar enquanto profissionais que precisam ter essa conexão com o mundo natural para então criar mecanismos e ferramentas para alterar, para melhorar a realidade atual. Tá? Acho que esse é o grande foco. Isso é muito mais importante do que, do que saber que o nome daquele tentáculo de um escafópoda é captáculo. Isso aí depois, quando você precisar dessa informação, você pega no livro. Mas a ideia dessas disciplinas, é fazer com que vocês tenham contato com esses bichos, saibam que esses bichos existem e consigam sistematizar o conhecimento na cabeça de vocês, para que ele de fato faça sentido, para que vocês possam transformar informação em conhecimento e sabedoria. Tá? Bom, na próxima aula a gente vai falar... Deixa eu voltar para cá.
Na próxima aula a gente vai falar então do cefalópoda, tá? Que são as lulas, os polvos, os náutilos, e dos gastrópoda também. Espero que vocês estejam bem, espero que fiquem em casa, se cuidem, que a família de vocês esteja bem, e daqui a pouquinho eu lanço a próxima videoaula. Essa aqui, se você está vendo, é porque ela já foi lançada. Bom dia, boa tarde, boa noite e até mais.